Somos os dois coordenadores aí, então, da Ciência da Computação Presencial, e o professor Matheus é o coordenador do híbrido, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? A ideia é a gente trocar uma ideia aqui, fazer algumas perguntas e bater um papo. Nosso curso, então, Ciência da Computação, é um curso aí bem interessante, porque a gente tem, né, grandes possibilidades aí, e o mercado de trabalho está muito bom, né? Então, quando a gente fala de oportunidades e tendências aí, tem bastante coisa a nosso favor aí, né? Quando a gente pensa nessa questão de oportunidades. Então, quando a gente fala de tendências, né? Queria saber um pouquinho de vocês, quem está aí, né? Quem já ouviu falar aí de aplicações de inteligência artificial? Aí, quem tem um caso aí interessante aí de inteligência artificial aí, conta pra gente aí um pouquinho aí. Vamos lá, quem conhece algo com inteligência artificial? Levanta a mão aí, vamos ver. Matheus, vamos dar um exemplo aí de... Opa, a Laura levantou a mão. Legal, Lara. Tem um caso aí. Eu acho que se encaixa que seria a Alexa da Amazon, que é um tipo de inteligência artificial. Não sei se encaixa. Claro, com certeza. Eu não tenho, mas o meu tio tem. E aí, quando eu vou na casa dele, eu vejo, né, ele usando tudo. E é tudo por comandos de voz, né? Eu acho muito incrível isso, na verdade. Ela é programada e se tu fala que era luz vermelha, ela vai botar a luz para vermelho. Se tu quer programar ali o despertador, ela programa para ti e te acorda no horário que tu precisa. Isso é muito maluco de pensar, né? E vai deixar a gente preguiçoso em alguns momentos, né? É verdade. mas é bom, tem umas coisas legais. Não sei se o Matheus quer trazer mais alguns exemplos para nós aí. Isso aí a gente hoje em dia vê, tem vários níveis, né, de inteligência artificial, né? Próprio quando a gente tem reconhecimento, por exemplo, reconhecimento de imagens, né? Hoje em dia, ainda mais agora nessa época de eleições aí, né? Tá todo mundo falando de monitoramento inteligente, né? De monitoramento da cidade e tudo mais. Também passa muito identificação, por exemplo, de placas, né? E claro, não só a identificação da placa, né? Porque tudo isso que a gente está falando no fundo, né? Se a gente tem um sistema inteligente desses, por exemplo, eu tenho lá um sistema que tem a câmera em algum lugar lá na sinaleira, ele pega a placa e isso vai ser enviado. Então, essa câmera vai pegar essa informação, por exemplo, vai extrair dali a placa do carro, por exemplo, e já vai integrar com algum banco de dados enfim, da polícia ou algum banco de dados do Detran, enfim, tudo. Então, tudo isso, a gente tem várias áreas aí, né? Não só inteligência artificial, mas a gente tem várias áreas. Só nesse exemplo, a gente tem, que nem o exemplo da Alexa também, a gente tem várias áreas, né? Da computação envolvidas, né? Tem a própria questão de redes também, né? Que é um ponto que o curso atua bastante, né? Liga um pouco com a engenharia, porque, né, de nada adianta a gente ter aquela inteligência, mas daí, por exemplo, Alexa, liga a luz. Tem que ter alguma forma de fazer aquilo fisicamente funcionar, né? Então, vários exemplos assim que a gente pode... Na medicina, hoje em dia se usa muita inteligência na medicina, né? Até para prescrever, daqui a pouco, uma coisa mais otimizada, mais avançada, né, para pacientes. Esses tempos eu estava lendo sobre processamento de linguagem natural, é uma das áreas assim, né, que a gente conhece também na computação, de um sistema, não vou lembrar só onde que eu vi, enfim, que isso já está em funcionamento, que lê os arquivos de um processo judicial e já tira as conclusões daquele processo, certo? Tira tudo que precisa do processo. Não sou do direito, não sei direito, não sou do direito, não sei direito, eu não conheço direito essa área, mas então já extrai as informações para o advogado e sabe automaticamente, assim, o advogado não precisa ler todo o juiz, não precisa ler tudo aquilo, então tem toda uma inteligência também em cima disso, né? Então, em várias aplicações que a gente pode imaginar aí, né? Hoje em dia é muito difícil, né? A gente pensar em viver sem uma inteligência, né? O que nem a gente tá falando e que nem a Rose falou, nos deixa bastante preguiçosos, né? Às vezes as coisas são tão mastigadinhas já para nós, né? Mas alguém tem que fazer isso, né? Alguém teve que dar essa inteligência, né? Para esse sistema, enfim. Né? E a nossa parte aqui, né?
Isso, alguém tem que trabalhar nisso aí. Inclusive, eu vou fazer só mais um adendo aqui e a gente vai para uma outra tendência aí. A inteligência artificial, como o Matheus comentou, é aplicada em várias áreas, várias possibilidades, e tem algumas possibilidades de aplicação até, né, na área de artes, né? Então, hoje em dia tem inteligência artificial pintando quadro, tem inteligência artificial gerando música, mas alguém tem que estar por detrás programando essa inteligência artificial, né? Então, nosso papel aí. Legal. Vamos para uma próxima tendência, então, pessoal. Internet das coisas, né? Provavelmente internet vocês sabem o que é, vocês estão usando, né? Mas internet das coisas aí. Quem tem uma ideia do que seria internet das coisas? Essa é uma área também que está surgindo bem forte aí e que a gente, né? É uma tendência forte que a gente vai, como profissionais da computação, atuar, né? Para ajudar o desenvolvimento dessa tendência aí. Quem já ouviu falar sobre a internet das coisas? Levanta a mão aí. Vamos ver. Ninguém ouviu falar sobre a internet das coisas? Mas coisas, internet vocês sabem, né? Vamos lá. Todo mundo sabe o que é internet? Todo mundo sabe? Levanta a mão aí, quem sabe o que é internet. Só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Vamos lá. Todo mundo sabe o que é internet. Opa, já fiquei feliz, né? Obrigada aí, Laura, Fernando, Iana. Então, pessoal, internet das coisas. Quando a gente fala de internet num primeiro momento, né? Se a gente pensa na história e aonde a gente chegou, a internet nos ajuda a fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? A conectar as pessoas, né? E esse era um dos objetivos há algum tempo atrás, mas a gente está evoluindo nesse sentido. E não só conectamos as pessoas com pessoas, como a gente está fazendo aqui, mas a gente também tem a possibilidade agora de conectar coisas. Então, a Laura trouxe ali a ideia da Alexa, né? A Alexa é uma que faz isso, né? Ela conecta, né? A Alexa conecta com coisas da casa, né? Com o ambiente da casa, no sentido de acender a luz, no sentido de esquentar a comida lá no forno, né? No forno micro-ondas, no sentido de daqui a pouco abrir o portão para você quando você está chegando. Então, esses são alguns exemplos, né? Tem vários outros, né? Mas a internet das coisas é justamente isso, é a gente permitir que tenha a internet e coisas, né? E coisas diversas, né? Se conectando. Alguém vai ter que fazer esse papel, né? De trabalhar essas conexões entre as coisas, a conversa entre essas coisas, né? Porque as coisas às vezes falam, né? Vamos pegar lá, uma máquina de lavar fala uma linguagem e a geladeira fala outra linguagem. Então, alguém vai ter que fazer a programação para que essas duas coisas, né, interajam e conversem entre si. Então, tem, assim como o Matheus comentou no outro ponto ali da inteligência artificial, quando a gente fala de internet das coisas, existe essa tendência, mas existe por detrás várias outras sub-áreas da computação, como a própria parte do desenvolvimento de software, né, a própria programação, tem a parte de redes, né, e tem vários outros elementos aí, inclusive a própria inteligência artificial pode, né, em algum momento entrar ali junto com a internet das coisas, né? Um exemplo bem simples de internet das coisas, a gente pode pensar num smartwatch, por exemplo, se vocês têm aqueles relógios inteligentes, que a ideia dele é bem simples, né? Mas a maioria deles, né? Mede batimento cardíaco, por exemplo, né? Quilometragem, quanto a pessoa andou, quanto não andou, quanto tempo está parada, quanto tempo está parado. Então, isso tudo é uma coisa, né? Que é um relógio, né? E além do relógio, são os teus batimentos, então, tipo, são coisas que são ligadas em rede, né? A gente pode, esse é um exemplo simples, a gente pode até ter um exemplo maior, por exemplo, um carro, esses carros autônomos, por exemplo, né? Esses carros que andam sozinho, né? Que já existem por aí. Eles, além de toda a questão da inteligência artificial, que precisam visão computacional, enfim, várias áreas, é um carro que nunca se esperava, né? Que o carro pudesse estar na internet, né? Por isso, internet das coisas, né? Então são coisas bem interessantes. Até outros exemplos, por exemplo, tem uma fralda, não vou lembrar a marca agora, mas tem uma fralda que tem um chip na fralda.
E a mãe tem um aplicativo ali, a mãe, o pai, enfim, tem um aplicativo. E daí ela não precisa ficar toda hora apalpando lá a criança, ou cheirando a criança para ver se ela fez o número 1, o número 2. Aquele chip na fralda já manda uma mensagem no aplicativo lá dos pais lá, dizendo se a criança fez o número 1 ou fez o número 2, enfim, para trocar. Tá? Preguiça, né? Esse é um ponto interessante desse exemplo, né? Que a gente pode perceber que a nossa área vai estar desenvolvendo soluções diversas para problemas diversos aí da sociedade, né? Então, tem uma abrangência grande onde a gente pode atuar, não necessariamente a gente... É uma área que cresce muito hoje em dia, é isso, né? São empreendedores, né? São pessoas que criam a sua empresa, começam pequeno e muitos deles crescem depois, focando em problemas específicos da indústria ou de algum nicho da indústria, algum tipo específico, né, de negócio, que eles veem, daqui a pouco sai um aluno lá, a gente tem alunos que tem, né, a própria... como é que é o nome dela? Não esqueci, meu Deus. Ali que tem a empresa no Tecnocinos. A Fabiane. Deus, a Fabi, isso, a Fabi Kuhn. Ela tem que eu só lembro do sobrenome, daí o primeiro nome. Fabiane Kuhn. Ela, enfim, ela tem uma empresa também, é bem focada num nicho, né? Mas então, abrem negócios, assim, focando num nicho específico, né? Eu vi que lá, vamos dizer, sei lá, eu vi que, que a empresa de calçados, ela tá preocupada com... sei lá, em mostrar para o usuário, em fazer que o usuário amarre seu sapato sozinho, sei lá, por exemplo, o sapato da criança sozinho. Então, muita gente vai lá, faz a sua startup focando nesse nicho, né? E dá certo, assim, muitas vezes dá certo, né? Tem muito negócio de sucesso, assim, voltado para isso, né? Mas daí o cara tem que saber fazer, né? Tem que ter expertise para isso, né? Que é o que as empresas precisam, né? Às vezes uma empresa que não é de tecnologia precisa de uma coisa de tecnologia para o seu nicho, né? Então, esse sempre tem demanda, né? E aí uma tendência, né? Que na verdade isso já foi o início da área e vem se desenvolvendo muito, as empresas vêm demandando muito, as outras áreas vêm nos demandando muito nesse sentido, que é a programação, né? O desenvolvimento de software. Então, programação, engenharia de software. E aí eu queria saber, antes da gente conversar e trazer alguns exemplos, eu queria saber o seguinte: quem aí já programou alguma vez alguma coisa? Levanta a mão aí para nós sabermos. Quem já desenvolveu ou programou aí alguma coisa? Laura? Só a Laura? Matheus, o que tu acha da gente fazer um experimento aqui, fazer um algoritmo aqui? Pode ser. Você sabe o que é um algoritmo? Vocês não estão falando, vocês estão dormindo, vocês estão vendo a sessão da tarde aí, vocês ligaram aí só para ver a sessão da tarde, tá ligado? Fala com a gente, dá um oi aí. Tá todo mundo aí? Dá um oi ali no chat. Levanta a mão quem está acordado. Quem está acordado aí? Levanta a mão. Opa! Eu vou para onde eu tava, tá? Vocês, por isso que eu vou desligar a câmera rapidinho. Alguém escreveu ali alguma coisa no chat. A André escreveu oi. Você sabe o que é um algoritmo? Quem sabe o que é um algoritmo aí? Levanta a mão. Vamos ver. Opa, Ana Maria sabe. O que é um algoritmo? Também. Tá, se vocês disseram que não programaram, né? A Ana Maria perguntou se é tipo uma receita. É quase isso, Ana Maria. Quase isso. Vai nessa linha. Tipo isso, é mais ou menos por aí. Acho que a Ana Maria tá ligada. Quem mais? É quase como um conjunto de regras, assim, que vão definir como uma coisa vai funcionar. Muito bem, Laura. Então tá. Bom, então a gente vai tentar fazer um experimento aqui. Tentar porque a gente nunca fez, tá? Tentar porque é tentar. Olha só que lindo. Olha o que eu tenho aqui. Vocês vão fazer na realidade. Eu só tô aqui para olhar, vocês fazerem. Peraí que tá. Deu tudo errado aqui. Um sanduíche, beleza? Tranquilo? Vamos programar um sanduíche aí, pessoal. Vamos fazer uma programação para fazer um sanduíche. Vamos lá. Eu sou um computador, tá? Vocês vão programar o Matheus para ele fazer um sanduíche para nós aí. A hora da fome, né? Eu sou um computador gordinho, por isso que eu peguei pão integral, tá? Então, eu sou um computador.
Aqui a gente tem o que a gente tem. Aqui a gente precisa, tá? Tem margarina aqui, tem pão, presunto e queijo, certo? Então eu quero que vocês façam aí um algoritmo. Então, o que é um algoritmo, né? O que é um algoritmo, eu não sei, mas o que é uma formiga eu já descobri. Porque tinha uma formiga. O que é um algoritmo, então? O algoritmo é tipo o que a Ana Maria falou, né? De receita, né? O algoritmo é uma sequência de passos finita, certo? Finita porque ela tem que acabar, né? Um dia ela tem que acabar, por isso que é uma sequência de passos finita que vai nos levar a algum objetivo. Nosso objetivo aqui é fazer um sanduíche de presunto e queijo, com margarina dos dois lados do pão. E é isso aí. E agora, agora a Rose vai pedir para vocês ir dando alguns passos, e depois eu vou seguir esses passos de vocês, enquanto eu vou matando umas formigas aqui. Qual é o primeiro passo para a gente fazer o pão, gente? Vai, vamos fazendo, vamos falar. Sanduíche. Faça um algoritmo aí, deem os passos para ela ali, para Rose. Escreve aí no chat ou fala. E a Rose vai anotar e depois que acabar o algoritmo eu vou fazer. Vai lá, a Ana Maria falou pegar um pão. Pegar um pão. Tá, a Rose vai anotando os passos aí, depois que acabar o algoritmo eu vou executar ele, tá? Porque programar é isso, né? O que é programar? Enquanto vocês vão falando, fazendo, eu vou falando. O que é programar? É fazer os passos, pensar na sequência de passos e depois que colocar tudo isso no papel, botar isso no computador, né? Programei tudo isso, daí executa, né? Depois que executa, depois que executar, a gente vai ver se vai funcionar ou se não vai funcionar, né? Passar a margarina no pão. Para funcionar, o algoritmo tem que estar certo, né? Depois de passar a margarina no pão. Vamos lá, eu estou anotando aqui o nosso programa, depois eu compartilho com vocês aqui. E eu estou matando formiga. Mas as formigas apareceram aqui, tia. Ah, não tinha, só tinha uma. Uma aqui, né? As outras estavam lá em cima ainda. E aí, gente, depois de passar a margarina no pão? E aí? Fala com a gente. Para tudo aquilo que a gente falou, de inteligência artificial, de computação gráfica, visão computacional, até o, sei lá, daqui a pouco, pensa no iFood aí, até eu estava falando para a Rose antes do iFood, o iFood, o Uber, tudo isso tem um algoritmo por trás, né? Quando a gente aperta um botãozinho, uma sequência de passos é realizada. Tudo que vocês imaginarem tem um algoritmo por trás. Vai, e aí? Depois que passou a margarina no pão, já posso comer, já? É isso? Bom. Mas eu quero o queijo e o presunto. Como é que... Ana Maria, Laura, podem falar também, não tem problema. Pega uma fatia de queijo e coloca em cima do pão. Em cima da margarina. Pega uma fatia de queijo e coloca em cima do pão. É isso? Sim. Tá. E depois? Mais alguma coisa? Eu vou compartilhar com vocês aqui, enquanto vocês falam ali. Eu vou compartilhar a tela aqui com o nosso programa. Espera aí. Vocês vão ver o programa aqui. Vocês vão ver o Matheus ali e o programa aqui. Pronto. Vamos ver ali. A Andréia colocou ali. Pegar o pão, passar a margarina no outro pão, colocar queijo, colocar presunto e juntar as fatias. Esse é o programa da Andréia aqui, ó. Vou pegar o programa da Andréia. Dá uma agrupada aí junto da Andréia, junto com esse aí, de repente. Ou vamos fazer os dois, pode ser? Vamos fazer o da Andréia primeiro, já que ela deu todo ele aqui, ó. Esse aqui é o da Andréia, ó. Não sei se tu tá conseguindo ver aí, Matheus. Tô. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Não, tá bom. Por mim tá bom. Pode, se quiser aumentar, só mais o fundo preto que só tá atrapalhando, só isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse fundo preto aqui. É que eu copiei dali direto, ele ficou com esse fundo preto. Dá pra entender ele, ó. Pegar... Ótimo. Pegar o pão. Pegar o pão. Pegar o pão. Tá. Passar a margarina. Passar a margarina. Tá. Passar a margarina no outro pão. Tá, passei a margarina. A margarina no outro pão. No outro pão. Como é que eu faço? No outro pão, isso. A margarina no outro pão. Tá. Colocar queijo. Colocar queijo. Colocar presunto e juntar fatias. Bé!
Bom, hein? Não temos um sanduíche. Faltou algumas instruções aí. Bom esse sanduíche, hein? Como é que a gente arruma esse programa aqui? Vamos lá. Vocês que comem, é só pão, né? Isso aí. Vai, tem o outro ali de cima, ó. Tem um outro de cima. Tá, posso ajeitar o de cima? Vai lá. Vamos ajeitar isso aí. Tá. Nenhum será desperdiçado, todo alimento será doado para o meu estômago. Só botar ele aqui do lado. Vai lá, Laura, vai lá. Pegar um pão, colocar em cima da Eu vou bancada. isso aí primeiro. Escreve. Não, vai falando e a Rose vai escrevendo, tá? Tá, vamos colocar o pão, a fatia do pão em cima da bancada. A fatia do pão em cima da bancada. Tá? Pegar a faca, não sei se é uma faca ou Tem uma faca ali, ó, né? Pegar a faca. Passar a faca na margarina. Passar a faca na margarina. Passar a faca com margarina no pão, na fatia de pão. Tá? Passar a faca. Vamos lá, vou copiar aqui. A faca. A faca com margarina na fatia do pão. É isso? Isso. E Colocar uma fatia de queijo na fatia de pão com margarina. barbaridade! Colocar uma fatia de queijo no Fatia de pão. no pão. Fatia do pão. Na fatia do pão ou no pão? Na fatia do pão. Na fatia Com do pão. margarina. Não, na pão. fatia do pão. Na fatia do pão, tá? Que mais? Colocar uma fatia de... o que? É presunto? É presunto. Colocar uma fatia de presunto em cima da fatia de queijo que tá em cima do pão. Colocar uma fatia de presunto em cima da fatia de queijo que está em cima do pão, é isso? Isso. Tá. Opa, deu uma travada aqui, mas foi. Daí dá para repetir os as 4 primeiros passos. 4 primeiros passos. Esses aqui. Uhum. Vamos repetir então. Vou botar aqui para baixo, tá? Colocar essa fatia de pão em cima do presunto. Colocar essa fatia de pão em cima do presunto. É isso? E aí é mais fácil desse para nomear, assim, né? Pão 1, pão 2, queijo, presunto. Tá. Mas acho que deu daí. É isso aqui. Vamos lá, vamos executar então. Vou clicar aqui para compilar. Vai lá, Matheus. Tá. Pegar um pão. Pegar um pão. Colocar a fatia do pão em cima da bancada. Feito? Tá difícil. Pra que dificultar? Tá. Pegar a faca. Passar a faca na margarina. Ajudei nessa, né? Tá. Eu ia dizer, mas Eu ajudei, essa eu ajudei, tá? Essa aí tá. Passar a faca com margarina no pão, na fatia do pão. Feito? Eu tô passando bem, peraí que eu tô passando bem. Em toda a fatia, né? Tá? Colocar uma fatia de presunto em cima da fatia de queijo. Não, Opa, peraí. desculpa, pulei. Colocar uma fatia de queijo na fatia do pão. Colocar uma fatia de presunto em cima da fatia de queijo que está em cima do pão. Pegar um pão. Tá, vou ajudar, tá? Colocar a fatia do pão em cima da bancada. Pegar a faca. Tá, nem larguei, né? Colocar... Pegar a faca, passar a faca na margarina. E colocar essa fatia de pão em cima do presunto. E aí, gente, temos um sanduíche? Ficou bom, hein? Não ficou mais bonito, mas um sanduíche a gente tem. Ninguém disse como era para ser o sanduíche. Boa, Laura! Muito bem, não tem critérios de aceitação, né? Ninguém falou como queria o sanduíche. Não tem margarina nesse pão aqui também, não tá certo isso. Ah, complicado isso aí.
Gente, isso aqui foi uma brincadeira para a gente perceber, né, que programação não é algo assim tão trivial, né? A gente tem algumas regrinhas para seguir, porque afinal o que a gente está fazendo é instruir, né, uma máquina que não pensa em primeiro momento, né? Ela não pensa, né? Então a gente tem que deixar passo a passo bem bonitinho, né? E ali o passar a faca na margarina, né? O Matheus ajudou, né, Matheus? Como é que seria o passar a faca na margarina aí via Eu dei uma computador? ajudada ali, eu dei uma ajudada. Bacana, bacana. Matheus, Agora tu eu vou quer comer. fazer o programa correto aí? Não, você sabe, acho que deu para entender a ideia, né? Acho que deu, né? Então tá, eu vou voltar aqui para nossa apresentação. O Matheus vai terminar o sanduíche ali. Eu vou voltar para nossa apresentação aqui, só um pouquinho. Então, gente, assim, quando a gente fala, né, em programação, aqui a gente fez uma brincadeira, mas algoritmos é a base, né? Algoritmo, essa brincadeira aqui, né, de fazer o sanduíche foi só para ilustrar. Mas quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente trabalha muito com esses passo a passos, com essas instruções, né? Tem algumas linguagens de programação que tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas a gente vai sempre trabalhar bastante com essa base, né? De saber, né, passar as instruções passo a passo, de pensar, né, a solução adequada, né, das etapas ali, dos passos que a gente tem que passar. E programação é algo que tá tem muita demanda, né, tem muita necessidade, muita oportunidade para programadores hoje em dia, nas mais diversas linguagens de programação. Tudo, né, que a gente falou aqui de tendências, a base é a programação. Então, tem muita possibilidade e oportunidade de emprego, né, nesse ambiente. Agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui com a nossa apresentação, mostrando um pouco mais de detalhes do curso, tá, pessoal? Mas fiquem bem à vontade aí para fazer perguntas, né? Essas palavras que tem aqui na frente são justamente as principais tendências, né, que estão relacionadas com o nosso curso, e aqui na sequência a gente vai mostrar um pouquinho mais do nosso curso e da estrutura dele, tá? E fiquem bem à vontade mesmo, como a gente tem horário ali, né, até as 5h10, enfim. Fiquem bem à vontade de nos interromper, enfim, tá? E perguntar o que vocês têm interesse, daqui a pouco, não se preocupem, interrompam mesmo, tá? Bem de boa aí, tá? Pode perguntar. Então, essa aqui é a ideia, vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura do curso. Os coordenadores vocês já estão conhecendo, né? As figuras aí, né? Vamos adiante. Aqui, só para contar um pouquinho para vocês, nós temos, então, o curso no presencial e híbrido também. O Matheus, acho que pode contar um pouquinho só qual é a estrutura do híbrido aí, para a gente poder contar para vocês, né? Qual que é a diferença. Bah, me engasguei. Ai, quer que eu fale? Tudo bem? Bah, bem na hora que eu fui falar, me engasguei. Desculpa. Não, ali a gente tem as duas modalidades, né? O presencial e aquele curso mais tradicional, né? Que tá todo mundo acostumado. Com aulas todas as noites, né? Todos os dias, enfim, no campus. Qualquer um dos dois campi, né? A gente tem Porto Alegre e São Leopoldo, curso presencial. E o curso híbrido é uma modalidade que vocês têm aula presencial apenas aos sábados, de 15 em 15 dias, certo? Então, são 2 semanas de aula online, com videoaula, webconferência, tudo normal, assim mesmo. Vocês têm todo o material e conteúdo e acompanhamento durante 2 semanas online, 100% à distância, o que culmina num sábado de aula presencial daí no campus Porto Alegre, né? O curso híbrido ele só tem no campus Porto Alegre. Então, de 15 em 15 dias, vocês têm um encontro com o professor lá para fazer as atividades práticas, enfim, de tudo aquilo que vocês aprenderam naquelas 2 semanas. Bacana. E aí, pessoal, a gente, né, esses são os principais temas, né, que a gente vai estar trabalhando aí dentro do curso, né, desenvolvimento de sistemas de computação, dar suporte à utilização de sistemas e programas, enfim, né. Então, esses são os principais temas que a gente vai estar trabalhando. E as nossas principais áreas de atuação, aqui eu trouxe 3, mas tem na sequência mais algumas outras, né. Essas são as principais áreas, né? Programação, inteligência artificial, ciência de dados. A gente falou um pouquinho de programação, né? Falamos também
de inteligência artificial, e quando a gente fala ciência de dados, está muito ligado com aquela tendência que aparece lá, uma palavra lá naquele slide inicial lá, que é o Big Data, né? Então, a gente vai ter uma massa de dados para poder fazer análise e trabalhar em cima desses dados, né? Usando, então, né, essa área aí da ciência de dados, né? Então, é uma área também muito interessante, vocês provavelmente vão ver aí na internet, né? Oportunidades para cientista de dados, né? Data science, né? Vocês vão... Esses dias mesmo eu compartilhei no LinkedIn uma oportunidade aqui pertinho de nós, aqui, né? Ali em Esteio, né? Tem uma empresa que está contratando em torno de 10 cientistas de dados, né? Então está tendo bastante demanda aí, né? A parte de procura pelos profissionais da computação está bem grande, né? Além disso, a gente também tem outras áreas, né? Como além da programação, da inteligência artificial e ciência de dados, a gente tem redes de computadores, que a gente comentou um pouquinho quando a gente falou ali de internet das coisas também, né? Computação gráfica também é uma das áreas, computação ubíqua. Quando a gente fala de computação ubíqua, são todas, né? A gente pode pensar nessas soluções que a gente consegue acessar de dispositivos como o nosso celular, como os relógios inteligentes. Hoje em dia se fala de roupas vestíveis, né? Roupas inteligentes vestíveis. Então, eu posso ter, né, um uniforme, né? Um uniforme com uma inteligência, uma camiseta com uma inteligência, enfim. Arquitetura de computadores, banco de dados, processamento distribuído e pesquisa também, né? Afinal, a gente vai se aprofundar na área da computação, então a gente também tem esse lado da pesquisa bastante forte. Não sei se o Matheus quer complementar. Não, só ia comentar ali da questão da ciência de dados, que é uma área que está bem alta mesmo, assim, com demanda de muitos profissionais, tem várias empresas, né, que estão precisando, mas por quê, né? Porque é um cara que é uma pessoa, né, um profissional, que ele precisa ter um conhecimento bem grande em análise de dados, né, em estatística, enfim, porque a ideia principal da ciência de dados é pegar dados de todos os tipos, juntar eles e tirar conclusões, né, tirar insights, assim, enfim, a partir disso, né. Então, as empresas, muita empresa de vendas, principalmente, está tentando fazer isso, né, pegar os dados dos consumidores, enfim, desde faixa etária até localização, até gênero, enfim, juntando com pesquisas, o que faz, para tentar mirar, né, e fazer uma coisa mais personalizada, né. Então, o que se espera muito, assim, é que daqui a um tempo, conforme tu entre num site de uma loja, por exemplo, uma loja grande de roupa, por exemplo, tu vai entrar e as promoções ou enfim, ou coisas que vão aparecer para ti ali como destaque, sejam muito similares às coisas que tu realmente compraria, né? Coisas que tu gostaria de ver. Então, daqui a pouco tu tá entrando no site lá da mesma loja que a tua amiga tá entrando, que teu amigo tá entrando, teu pai, e cada um tá tendo uma experiência em entrar naquele site ali. Mas não é uma experiência só porque eu entrei um dia e procurei por tênis. Porque hoje em dia é isso, né? Se tu fala, se tu tá conversando com alguém ali às vezes, tá conversando com alguém, dependendo do que tá ligado no teu celular, no teu computador ali, daqui a pouco tu já começa até começa a aparecer no Instagram propaganda daquilo, começa a aparecer no Facebook propaganda daquilo. Se tu faz pesquisa, então é batata, né? Se tu começa a pesquisar, procura no Google alguma coisa lá, tênis, daqui a pouco tênis XYZ. Brinquedo, esse tempo tá procurando um quebra-cabeça lá pro meu filho, um quebra-cabeça gigante lá que ele queria, procurando. Daqui a pouco no Instagram já começa a aparecer, no Facebook já começa a aparecer, mas normal. Mas isso é normal, né? Enfim, utilização de cookies, né? Enfim, coisas de rede que a gente tem lá, que muitas vezes a gente tem que, quando entra no site, ainda tem que aceitar, né? Que o site está guardando cookies na tua máquina, mas tudo bem. Mas é mais do que isso, né? É uma experiência maior do que isso. Então, essa personalização aí que vai ter no site, certamente daqui a um tempo, é de acordo com gosto pessoal, e tudo isso a partir de uma extração de várias informações de muitas pessoas, né? Enfim, a gente vai conseguir ter uma coisa personalizada, né? Nas lojas, nos sites que a gente entrar, enfim, nos lugares. Até fisicamente também, né? Fisicamente também, as lojas também estão se preparando para isso. Quando o cliente entrar,
Isso parece surreal, mas não é, né? Quando o cliente entra na loja, o atendente que vai lá atender aquele cara ali, aquele cliente, né, aquela pessoa, ele já vai saber informações dessa pessoa, eventualmente até o nome dessa pessoa, ele vai saber. Por reconhecimento facial, por alguma outra forma de identificação, quando ele entrar, aquela pessoa vai entrar no banco de dados lá, vai aparecer um relatóriozinho e o cara vai, né, o atendente lá, o atendente vão ter todas as informações e já vão dar sugestões mais específicas para aquele cliente ali. Bacana. Então, vamos adiante, né? Aí a gente tem informação sobre as áreas. A demanda, a gente já comentou, né, que tem bastante demanda pelo profissional da computação, profissional da área da TI, né? Aqui tem uma notícia, né? Essa notícia é do ano passado, mas se vocês procurarem, né, tem várias outras notícias deste ano também, trazendo, né, essa questão de oportunidades, né? E aqui a gente traz essa notícia porque eles mostram justamente que vai ter não vai ter profissional suficiente para as demandas que existem hoje, né? Então tem mais oportunidade do que profissional, e isso é bem interessante, né? Considerando que a gente vai ter, né, como até escolher onde é que a gente quer trabalhar, né? E isso não é muito comum em todas as áreas, né? Então, esse é um ponto interessante. Aqui são os principais eventos, né, que a gente geralmente realiza no nosso curso. Tem bastante evento interessante, inclusive não faz muito tempo, faz o quê? Faz um mês, nem um mês, né, Matheus? Foi dia 17, né? Foi outubro agora, né? Isso, dia 17 passado a gente fez uma maratona de programação, né? Foi muito bacana. A maratona de programação, a gente usou o ambiente online e a gente fez a maratona. A gente ficou na tarde de sábado até a manhã de domingo, né, fazendo desafios de programação. E aqui a gente tem, então, né, outros eventos que aconteceram, né, no passado, semestre passado e ano passado, né? Então, tem várias possibilidades dentro desses eventos, porque tem empresas que participam, né? Essa maratona que a gente fez agora em outubro, justamente 13 empresas participaram, né? Elas apoiaram o evento, né? Então, foi bem bacana e vocês têm possibilidade de, daqui a pouco, de um evento desse sair, né? Com uma oportunidade bacana aí de trabalho, né? Então, a gente tem bastante parceria aí com as empresas. Nós também temos, né, a Unix, que é a nossa agência experimental de software. Eu vou deixar o Matheus comentar, porque ele é o coordenador da agência e tem detalhes aí bem interessantes para passar para vocês. Na realidade, a gente criou essa agência porque faz uns 2, 3 anos, porque eu sentia muito assim que os empregos, porque assim, na computação, a partir do terceiro semestre ali, terceiro é bastante, tá? Mas o terceiro semestre é muito difícil alguém que já não tem um estágio bom ou um emprego, tá? Então é muito difícil mesmo. Mas, claro, não é a coisa assim, vou pegar no estágio, hoje peguei no estágio. Não, claro que tem, né, tem seleções, alunos fazem seleções, participam, né? Não é a coisa mais simples do mundo, mas ali, a partir do terceiro semestre, os alunos já conseguem. Mas antes disso, é legal ter uma experiência, porque para muitas vagas o aluno não tem experiência alguma fora as disciplinas iniciais de programação ali que a gente tem, né? Então, a gente criou a agência pensando mais voltado para a prática profissional. Então, a gente fazia, então, claro, nas aulas de programação, todas as aulas a gente tem parte prática, claro, né? Os alunos praticam, mas não é aquela coisa de empresa, né? Não é uma coisa muito profissional, ou seja, do início até o fim de um projeto, né? Então, essa parte do início até o fim do projeto, isso é visto ao longo do curso, em várias atividades, né? Então, ali é para a gente começar, a gente faz projetos, então, com os alunos que não têm experiência, eles vão começar um projeto desde o início até o fim, né? Projeto de programação, daí a gente define papéis, depende muito do projeto daí, né? Às vezes a gente bota um que é o gerente do projeto, a gente bota um que é o desenvolvedor, a gente vai alterando, um cara para testar. Então a gente geralmente faz esse fluxo ou todo mundo faz a mesma coisa, enfim, tá? Depende muito do projeto mesmo, do tempo do projeto. Cada projeto é assim, diferente, tá? E a ideia é a gente sistemas reais mesmo, né? Porque na aula, na sala de aula, a gente faz sistemas, claro, mas é um trabalho acadêmico, né? Então, começa ali, faz aquele trabalhinho, beleza. Fica ali, fica legal, muita gente guarda isso para depois,
melhorar, ou depois ver, né, o seu crescimento, isso é uma coisa bem legal também. Mas é aquilo que fica ali, né? Ninguém usa, né? E já não, os projetos que a gente faz ali já são coisas que são, a princípio, para serem usadas de verdade, né? Por alguém. Então, para desenvolver, né, o que o aluno vai ver no mercado de trabalho. Então, inclusive, todos os alunos que passaram pela agência ali eram de segundo semestre, primeiro, segundo semestre ali, máximo terceiro, e logo em seguida já conseguiram estágio, no meio do caminho dos projetos, eles já conseguiram estágio, assim, bem legal. Porque a gente faz eles se virar bastante, assim, né? Coisas que eles ainda não aprenderam na faculdade. Então, isso ajuda eles no mercado de trabalho e também na faculdade, né? Também no curso, porque já vão ver um pouquinho antes coisas que eles vão ver depois no curso. Por exemplo, alunos lá do primeiro, segundo semestre já estavam mexendo com banco de dados nos projetos da agência. E eles não tinham tido a cadeira de banco de dados ainda, a disciplina de banco de dados no curso. Então, quando chegou lá em banco de dados, já era bem melhor para eles, né? Porque eles já tinham uma noção de como é que funcionava, tá? Então, ali tem 6 exemplos de projeto, embora outros foram feitos também na agência ali, né? Cada um com uma equipe, enfim, de alunos, né? Trabalhando, alguns voluntários, né? Mas a maioria deles, deixa eu ver se a maioria deles... mas fica meio, mais ou menos, tá? Fica mais ou menos meio ali, exatamente meio, 3. Alguns receberam bolsa, então receberam um valor mesmo em créditos para fazer. Sei lá, recebi 4 créditos, 8 créditos, 12, a maioria recebeu 12 créditos, que são 3 disciplinas, né? Então o aluno deixou de pagar 3 disciplinas para fazer parte desse projeto, e alguns são voluntários, né? Alguns alunos se inscrevem, a gente abre alguns editais, às vezes voluntários, os alunos se inscrevem e fazem, né? Conseguem vincular o seu TCC também, alguns daqueles trabalhos são vinculados ao trabalho de conclusão do aluno. Então é bem legal, assim, é um ambiente para trazer para o aluno uma prática de alguma coisa mais real, assim, mais próxima do que ele vai ter no mercado de trabalho. Né? Bacana. Eu vou adiante aqui, nós também temos, né, um nosso canal do podcast da computação, então vocês podem acessar, né, lá tem alguns episódios bem bacanas que dá para vocês conhecerem um pouquinho mais da área também, né, então tem aqui, ó, o linkzinho para vocês acessarem, né, é o TryCast, se vocês procurarem também lá no Spotify, vão conseguir localizar, né? Mas tem vários episódios trazendo, né, algumas dessas tendências, né, falando também de oportunidades, então é bem bacana para vocês também. E a gente aguarda, né, os futuros ingressantes para participar, né, porque esse canal é justamente feito pelos alunos, né, Matheus? Porque a ideia do podcast é justamente que não seja só a coordenação que faça, né? Mas sim, tanto que vários episódios nem tem coordenação ali, nem tem a gente ali. Em vários desses episódios não tem. A participação é só os alunos mesmo. Então, quem participa, quem é host, né, dos episódios, além de nós, são os alunos, né? E muitas vezes só os alunos, inclusive, né? Então, claro, um grupo de alunos que no começo topou a ideia e foi, mas a gente vai incrementando. Esses tempos entrou mais um aluno, o Alan entrou esses dias, uma outra aluna entrou também depois, a Jaque também participou de um que outro. Enfim, a gente vai alternando, né? Conforme os alunos vão pedindo também, vão querendo, a gente sempre bota a possibilidade, né, de participar. Então, é bem legal. Isso, e sugestões de temas também são sempre bem-vindas para a gente poder, né, trazer o que é de interesse dos alunos, né? E para fechar, né, as meninas aí presentes, nós temos, né, essa abordagem também, né, a preocupação, né, com a questão das mulheres na TI. Hoje em dia tem até, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem os objetivos sustentáveis lá da ONU. Um dos objetivos é justamente, né, essa parte desse olhar, né, para as meninas, para as mulheres, e nós temos, né, temos um grupo, temos o Unimulherada não só na computação, esse grupo das mulheres na TI de maneira geral, porque nós temos outros cursos da computação, mas só para vocês saberem, né, que temos sim meninas representantes da computação, temos várias aí para trocar ideias, né? Então, temos para todos os públicos, tanto que nós temos aqui um coordenador homem e uma mulher, né? Então, dá para todo mundo se sentir em casa aí, né? E, gente, esses são nossos contatos, tá? A gente abre agora para vocês fazerem perguntas, curiosidades. O que a gente não trouxe para vocês que vocês têm curiosidade?
é com vocês agora, aproveitem. Tirem aí dúvidas, coisas que vocês vieram para de repente saber e a gente de repente não falou. Eu me engasguei aquela hora com o sanduíche e eu ainda tô engasgado. Sério. Vamos ver, a André tá escrevendo ali. E aí, Fernando? Nós trouxemos os teus pontos que tu estava pensando? Tô pensando. Agora dá uma vontade de trabalhar como um cientista de dados. Olha aí. aí. Eu tava dando uma olhada. Que bacana. Cientista de dados, tu vai trabalhar bastante, né, com essa parte de... Bom, entra um pouco de cada uma daquelas áreas que a gente comentou, né? A ciência de dados, assim como a inteligência artificial, elas né, tem as áreas se encontram, né, em alguns momentos, então vai ter programação dentro dessa parte de ciência de dados, porque você vai ter que fazer pequenos programas para extrair os dados, para montar uma análise, né? Às vezes tem aplicação de machine learning, né, da aprendizagem de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, então é bacana também. E tem essa mexida aí com os dados, né, que é bacana também. Vamos lá. A Andrea perguntou ali, gostaria de perguntar quanto a função de PO. A ciência da computação seria o curso ideal ou a ADS seria melhor? O PO que tu fala ali é o Product Owner, Andrea? Do Scrum? Tá. Na verdade, assim, ó, a computação, ela te prepara, né, para todas as áreas da computação, inclusive a área de desenvolvimento de software. A gente tem a trilha de engenharia de software, e dentro da trilha de engenharia de software, a gente passa desde o início do processo de desenvolvimento de software até o fim, e a gente tem cadeiras, né, a gente tem atividades acadêmicas que vão olhar também para essa questão da gestão do projeto de software, que entra, né, a figura do PO, por exemplo, né? Mas a gente olha de maneira bem abrangente, assim, e vai olhando cada uma das etapas dos processos. A gente não foca, né, somente nessa parte, mas a gente olha o todo, né? Esse é o principal ponto. Quando a gente fala de análise e desenvolvimento de sistemas, o foco deles é bem nessa parte do processo, e nós, além do processo, por ser um bacharelado, né, a gente olha outras áreas além da engenharia de software e da trilha, tá? Então, a gente tem um pouco mais de envolvimento em outras áreas da computação, que não só a parte de engenharia de software. Então assim, me aparenta, assim, pela pergunta direta, tão direta que tu fez, assim, que talvez a computação não seja muito o foco para essa função, tá? Porque a computação vai acabar abrangendo muito mais coisas. Tá, a gente tem na computação ali, que nem tem aqui, até aquele slide ali das áreas, ó, desculpa, Rose, eu vou vai só... lá. A computação ali, tá? A gente tem uma parte bem voltada, ó, redes, tá vendo? Inteligência artificial, banco de dados, tá? Ciência de dados, internet das coisas. Então ela é mais abrangente e mais abrangente no Profunda. sentido de ver mais coisas, mas vê muita coisa dentro daquilo ali tudo. Tá? Então a gente vê bastante coisa de banco de dados, a gente vê bastante coisa de redes, a gente vê computação gráfica ali, processamento gráfico, computação gráfica, né? Então a gente tem inteligência artificial. Então ela acaba sendo um curso que não é tão voltado para cargos de gestão nesse sentido, principalmente como um PO, né? Tá? Então seria mais para um curso mais voltado mesmo, talvez para gestão, como o próprio curso de análise, enfim. Ou sistemas de informação até, sistemas né? de informação, talvez, né? Eu não sei exatamente se o gestão de TI, talvez o gestão de TI também pudesse ajudar um pouco ali, né? Tem um curso de gestão de tecnologia da informação, né? Talvez ele pudesse, tá? Então, acredito eu que para assim... Mas, de novo, um cara da computação, ele vai poder assumir essa função de PO, certo? Mas não vai ter, que nem a Rose falou, especificamente coisas tão de gestão quanto outros cursos mais voltados para gestão, tá? Isso aí. A Laura pergunta ali, qual o diferencial de uma graduação em relação a bootcamps ou outros caminhos para se inserir na profissão? Queres comentar, Matheus, ou eu comento?
o que que tu quer, o que que tu fala, assim, como assim, bootcamp em que sentido, assim, tu diz? Um treinamento normal, assim? Treinamentos? Isso? Tipo, Tipo em específico, Udemy? fazer cursos? Isso que tu... Dá um exemplo de bootcamp só para a gente saber se a gente está tendo o mesmo Sim. entendimento aqui, lá. Bootcamp para mim é aquela coisa mais imersiva, Rápida. assim, né? É, Né? Aquela coisa mais imersiva em alguma área, né? Geralmente TI. isso. Isso. Na realidade, assim, o diferencial da graduação é que tu vai ter o curso de graduação, né? Esse é o principal, tá? Então, assim, depende muito do bootcamp, enfim, tu vai escolher, claro, deve ter vários outros, vários... Deixa eu ligar aqui a câmera. Vários bons, né? Certamente. Mas a diferença é principalmente assim, se tu vai numa entrevista de emprego, tá? E tu tem um profissional que é formado, um profissional que tem vários bootcamps, é muito possivelmente que penda para o lado do profissional que já é formado, tá? Que tem uma formação, tem uma graduação, tá? Além disso, o cara, o profissional, né, que fez a graduação, ele pode depois fazer um mestrado, por exemplo, pode fazer um doutorado, né? Então, ele tem habilitação para isso, né? Então, eu acabei a graduação. Além de eu ser formado, eu ser um bacharel, né, no caso da computação, esse aluno pode vir a fazer um mestrado depois, uma especialização, né, cursos de pós-graduação, né, no caso. Mas aí o próprio nome diz, né, pós-graduação, né? Então, tu já tem que estar graduado para fazer esse tipo de coisa. Então, tá? Então é mais por aí, assim. A graduação sempre é um bom negócio, tá? Sempre mesmo, assim. Tu vai fazer um concurso público. Se tu tem 200 bootcamps e tu tem uma graduação, tu só vai conseguir aquela vaga naquele concurso porque tu tem a graduação, não porque tu tem os bootcamps, né? Eu acho que o bootcamp, ao meu ver, é uma coisa que te ajuda a incrementar a tua graduação. Tua formação. Uhum. Isso. Tu incrementa a tua formação a partir de bootcamps, de cursos, de coisas extra classe, né? Que valem, inclusive, também para a graduação, né? Porque tem um quesito na graduação para o aluno se formar, que são as horas complementares, né? Então, além da graduação toda, além das atividades que o aluno tem que fazer na graduação, ele tem que cumprir outras horas que são chamadas de horas complementares. Então, são horas que são fora do currículo do curso. Então, cursos como esses, por exemplo, né? Bootcamps, enfim, outros tipos de evento, vários, tem uma lista de rubricas bem grande, né? Servem também para cumprir essas horas, né? Então, que é bem aquilo lá, o cara não vai se formar só com as disciplinas do curso, ele também tem que ter outras disciplinas fora da academia, mas vinculadas à academia também, certo? Ao que a academia proporcionou para ele. Então, evento científico, estágio, curso de inglês, né, que são cursos inglês ou língua estrangeira, né? Na computação é mais comum o inglês, mas cursos de língua estrangeira, próprio bootcamps, enfim, eventos do gênero, hackathons, maratonas, tá? E eu acrescentaria também, né, que o bootcamp, ele geralmente é muito focado em um conhecimento específico técnico, né? Quando a gente fala de graduação, a graduação, ela traz sim, né, principalmente quando a gente está falando da computação, ela traz conhecimentos técnicos, mas diversos conhecimentos técnicos, e ela ainda faz, né, nos ajuda a graduação a adquirir outras habilidades e competências, né? Então, por exemplo, é muito importante na área da computação, na área, vamos pegar lá a engenharia de software, né? O desenvolvimento de software, a gente trabalha muito com outras pessoas e a gente tem que ter habilidades de comunicação, de relacionamento, de saber trabalhar no mesmo código sem estragar o código do outro. Então, a gente aprende essas habilidades também na graduação, claro que tem várias outras. E no bootcamp, não, é muito focado ali, vamos aprender a fazer, vamos aprender tal linguagem, né? Então, é bem aquele foco, assim, né? Pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. De nada, Laura. Se Imagina. vocês... Eu vou deixar aqui de novo o nosso contato. Ó, vocês podem até tirar uma fotinho, de repente, né? E pegar, depois entrar no site lá também. Né? Se vocês não lembrarem de nenhuma dúvida agora, mas lembrarem depois, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, né? A gente vai respondê-los com o maior prazer. Então, fica bem à vontade aí para entrar em contato conosco. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade. Tudo certo? Espero que a gente tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês.
Vamos ver, a Andrea está explicando ali, está escrevendo. Vamos esperar o que a Andrea vai escrever. Os demais aí, tudo tranquilo? Arthur, Fernando, Laura. Laura tá falando, Laura, Sofia. Tudo certinho. Ana Maria já estava falando ali, tudo certo. Obrigada, Andrea. Que bom, obrigado, André. Bacana. Então tá, pessoal. Então a gente fica à disposição de vocês aí, né, via os outros canais.